Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Já começa o Bate Pronto hoje reclamando de você, Bruno Prado. Por quê? Porque você pegou o lugar que é de um amigo meu, que eu queria dar ombro hoje pra ele aqui, tá? Eu queria dar ombro pra ele hoje aqui, tá? Porque já estão invadindo o clube dele de novo. E depois eu vou ter que ir pra aí, né? Já estão invadindo o clube dele, tem vidro quebrado no andar do presidente. Ele chegou arrasado hoje aqui. Hoje ele tava desesperado. Desespero. Aqui no programa, na chegada ao programa. A gente brinca, mas é surreal a situação do Corinthians. Corinthians foi invadido por integrantes de torcida organizada, vidros quebrados no andar do presidente Augusto Melo. Notícia hoje no UOL de que vai haver uma reunião da situação. É isso mesmo que eu tô falando, não é da oposição, não. As pessoas que elegeram Augusto Melo, as pessoas que ajudaram na campanha do Augusto Melo, ou seja, a situação vai fazer uma reunião hoje. Provavelmente também vão ter membros da oposição para todos exigirem que o Augusto Melo renuncie. Ou seja, que ele entregue o cargo de presidente do Corinthians com menos de um ano na presidência. Olha que ponto chegou a crise no Corinthians. E aí é aquilo, claro, se ele não renunciar, como eles vão pedir, aí vai haver uma tentativa de impeachment. É um Corinthians numa das suas maiores crises na história. E como diz o Vamp, dentro de campo já tá uma vergonha, né? Tá lá na zona do rebaixamento, não passou pro mata-mata do Campeonato Paulista, tá fazendo jogos ridículos e fora de campo a gente vê o Corinthians nas páginas policiais, a gente vê o Corinthians podendo sofrer transfer ban, a gente vê a dívida do Corinthians aumentando, a gente vê agora a situação se reunindo provavelmente hoje para exigir a renúncia do presidente Augusto Melo. E para quem diz, vocês não falam bem do Corinthians, pilhado, você não dá moral pro Corinthians. Gente, é impossível dar moral pro Corinthians na fase em que o Corinthians se encontra. Mauro, vamos começar por essa situação do Corinthians, porque agora é o estopim, né? A gente até estava falando aqui nos bastidores que pode se tornar realidade, sim, do Augusto Melo sair. Se ele não renunciar, de conseguirem um impeachment. O que você acha que vai acontecer com o Augusto Melo? Você acha que já tem elementos para a oposição, junto com a situação que vai se reunir hoje, conseguirem derrubar o Augusto Melo antes de um ano na presidência do Corinthians? Parece possível, né? Porque a situação é caótica, ele está muito isolado e eu acho que é possível que aconteça, né? A gente não pode descartar essa possibilidade. Acho que o pior é o seguinte, quem vai assumir? Os caras que estavam com ele nessa péssima gestão ou os caras que o antecederam numa gestão tão ruim quanto? Ou seja, não existe uma tábua de salvação para o Corinthians, não existe aquelas pessoas que salvariam o clube, elas não apareceram. Porque se for para entregar para quem estava lá, pelo amor de Deus, né? Ou para quem estava com ele, peraí, pularam fora agora, mas o cara está lá há 6 meses. Uma péssima gestão, até outro dia todo mundo que está agora contra ele estava com ele. Não perceberam que acabou a farra lá do ex-vice-futebol? Era um absurdo falar aquilo? Que aquela conversa de contratar Gabigol, que não sei o quê, que ia mudar tudo, que o Corinthians ia ser competitivo. Como? Cheio de dívida. Ontem mesmo veio a história do Matias Rojas. Mais de 40 milhões tem que pagar para o Paraguai. Porque uma rescisão mal feita, o que tudo indica, né? Quer dizer, mais uma bucha, mais um pepino, mais um papagaio para pagar. Transfer ban. Cara, a situação é dramática, é terrível. O negócio sempre, nenhuma perspectiva de melhora. E tirar o presidente não vai resolver, porque as dívidas continuarão. E já tem agenda positiva, papo de o melhor contrato da história que vão fazer, da televisão, não sei o quê. Logo surge a agenda positiva. É impressionante. Como é que numa crise dessa alguém ainda tem coragem de falar em agenda positiva do Corinthians? Vamos ver que contrato é esse, como é que vai ser. É curioso, né? Tudo bem, a gente sabe que tem um jogo político aí, uma briga entre as duas ligas, né, que se formaram, mas o que vai resolver? O maior contrato da história, que seja. O dinheiro vai cair aqui, a conta gotas, não cai de uma vez só. Com a dívida que tem, esse dinheiro vai ser dragado rapidamente. Nada resolve, gente. Nada resolve. Já teve o maior contrato de publicidade da história, deu no que deu, né? O Master, deu no que deu. Agora é o maior contrato de televisão da história. Tá bom.
Vocês continuam acreditando nessa história. É agenda positiva. Sempre tem alguém querendo vender a agenda positiva do Corinthians. Porque é conveniente. Na imprensa mesmo. É conveniente. Para quê? Para ter trânsito junto a alguns personagens que vão passar informaçãozinha? É isso? Vamos falar a real. O clube só não vai acabar hoje, não vai falir, porque é um clube de futebol. O clube de futebol não vai à falência. O Corinthians tem uma situação dramática, gente. A dívida, segundo os próprios dirigentes que saíram agora, o próprio financeiro que saiu há pouco tempo, né? Papo de 2 bilhões. O próprio Rosalá Santoro, que é o diretor financeiro, falou. Passando de 2 bilhões, né? Pelos últimos números. Passando de 2 bilhões. Então o clube fatura muito, bateu o recorde de faturamento ano passado, mais de 1 bilhão. Ou perto de 1 bilhão. Segundo o Grafete, não chega a ser 1 bilhão. Fazendo aqueles ajustes contábeis, ele colocou quase 1 bi. Enfim, quase 1 bi, não importa. É uma ótima receita, né? Para um clube de futebol no Brasil, a segunda maior do Brasil. À frente do Palmeiras, abaixo do Flamengo. Mas não adianta você ter tanto dinheiro se você tem dívida. Se o cara ganha... Vamos imaginar o seguinte, chega à seguinte conclusão. O cara que ganha 100 mil reais no Brasil é um cara privilegiado, né? Pouquíssimas pessoas ganham 100 mil reais. Mas se o cara deve, sei lá, 1 milhão de reais e tem que pagar 500 mil daqui a 3 meses, não adianta ele ganhar 100 mil reais. Ele está quebrado. Mas o cara ganha 100 mil, sim, ele ganha muito. Mas ele deve muito. É o Corinthians, ele fatura alto, mas ele deve muito. E dívidas de curto prazo também. Então o clube está asfixiado. E eu acho que também essa situação dos torcedores irem ao clube, claro que a gente não concorda com a invasão, nada disso, não estou aqui a defender, mas isso também é alimentado por uma gestão que prometeu a esses torcedores time de futebol e vitórias. Esse é o grande problema. Falta a quem dirige o Corinthians, quem dirigiu e quem dirige, falar a real. A real é o seguinte, gente, estamos quebrados. Para salvar o Corinthians, temos que puxar o freio de mão, trabalhar com orçamento curto, com um time que for possível, contando com o apoio da torcida para passar alguns anos difíceis e depois colocar a casa em ordem. E aí voltar a ser um Corinthians poderoso, forte, como foi durante tanto tempo, como era há pouco mais de uma década, um clube financeiramente saudável, campeão de tudo, vivendo um ótimo momento, e de repente tudo virou uma sequência de péssimas administrações, como os números mostram. Então, evidentemente, isso é um absurdo, invasão do absurdo, tem o menor cabimento, faz sentido, mas tudo isso é fruto de um ambiente de permissividade e também de estímulo, digamos assim, aos torcedores, para que eles fiquem questionando, cobrando o que prometeram a ele. Agora, há poucos dias, o presidente falou, vou trazer 4 reforços. Como, gente? Como vai trazer reforços? Vai endividar mais o clube, não tem dinheiro. Eu estou falando do Matias Rojas aí, como é que... Está devendo agora o Paraguai. E as contratações, essa foi do ano passado, outra gestão. Mas assim, como é que eles contrataram o Matias Rojas? O Rojas fez alguns bons jogos lá no Racing, ele foi reserva um tempão. Você falava que ele bate bem na bola, mas é um jogador normal. Aí teve uma melhor temporada ano passado e tal, bababá. Jogou aqui contra o Flamengo, fez um gol no Maracanã, naquele jogo 2-1, o Flamengo, ele empatou o jogo, o Flamengo faz um gol no final com o Vitor Hugo até. Ganhou o jogo e tal, mas ele deixa uma boa impressão. Aí vem a história, não, esse jogador paraguaio está com o contrato terminando, vai sair livre. Aí o Botafogo foi para cima. O Corinthians cobriu a proposta do Botafogo, ele veio para o Corinthians. Nunca jogou bem, foi aquilo que a gente imaginava, porque ele é aquilo, ele não é um jogador extraordinário, caro, até o Vamp falava na época, vem sem pagamento de multa, mas tem luva, tem comissão do empresário, tem o salário, tem um monte de coisa. Em vez de pagar pro clube, paga pro cara, não é barato, tanto não é barato que tá aí o tamanho da bucha, o cara mal jogou e o Corinthians deve mais de 40 milhões agora para esse rapaz, tá lá nos Estados Unidos ganhando em dólar e vai ganhar uma grana do Corinthians de um jeito ou de outro. Quer dizer, as contratações são feitas de forma totalmente estapafúrdia, nada é planejado, nada é pensado, não se avalia o perfil do jogador, se vale aquilo. Simplesmente contrataram. Né? Aí deixaram para essa gestão. E a rescisão também foi mal feita. Quer dizer, na verdade, essas duas gestões, assim, uma começa mal e a outra vai piorando a coisa, sabe? Assim, elas têm uma sintonia. Agora, é importante o torcedor do Corinthians ficar atento, porque é muito fácil para quem saiu do poder recentemente, discursar agora como salvador da pátria, quando ficou anos lá afundando o clube. Afundando o clube. Quem estava lá afundou, é só pegar os balanços, gente. A dívida cresceu da gestão anterior, nas gestões anteriores, que é de um grupo político. E agora os integrantes desse grupo ficam todos pimpões aí, não, porque não sei o quê. Então, cara, vocês colocaram o clube com essa dívida. Jamais existiria Augusto Melo no Corinthians se os últimos presidentes tivessem sido bons presidentes. Ele é fruto de mais gestões. As gestões terríveis que passaram nos últimos anos pelo Corinthians propiciaram o surgimento de uma pessoa que apareceu com um discurso de que ia mudar tudo e conseguiu ali reunir um apoio de parte do eleitorado a ponto de ganhar a eleição. E da torcida também, os organizados estavam com ele, aquela coisa toda. E agora se vê que é impossível, tudo que ele prometeu não era viável, mas não era difícil prever isso, né? Mas vamos lembrar, no início do ano, o Corinthians vai contratar Gabigol. Aê, o Flamengo está tremendo. Vamos tirar o Gabigol. Como se fosse grande coisa contratar o Gabigol, né? O ex-Gabigol. Né? Não foi? A gente ficava aqui, não, porque agora o Corinthians, o Timão está no mercado de novo, está forte. Acabou a farra.
E a gente falava que, gente, não tem cabimento, não é assim, não tem condição. Aí depois passaram uns dias, aí veio o empresário do Gabriel, né? Não teve proposta. Veio o Flamengo, não teve proposta. Quer dizer, contrataram quem? Nem proposta foi feita. Então foi só o quê? Fanfarronice para iludir o torcedor. Mas o torcedor também, gente, tem que ser um pouquinho mais malandro, né? Peraí, acredita em qualquer coisa que vendem para você, gente? Qualquer coisa que te falem, você acredita? Qualquer conversinha fiada, você... Só o cara chegar batendo no peito e falar, acabou a farra, vamos contratar um craque. E você acredita? Por que o torcedor não para e pensa, vem cá, como é que ele vai contratar se o meu clube está quebrado? Né? Vamos pensar um pouquinho. Então acho que está na hora também do torcedor de futebol, não só do Corinthians, de qualquer clube, ser um pouquinho mais astuto, porque hoje a informação circula. Eu falo sempre isso. Nos anos 70, quando eu comecei a acompanhar futebol, eu lia o Jornal dos Esportes, o Jornal da do Rio, eu via as rádios. Não tinha internet, televisão, mal passava futebol, não tinha nada disso. E você não tinha informação quase, era só o treino e tal. Hoje tem balanço, tem números, a gente fala das receitas dos clubes. Na época não tinha nada disso. O clube não publicava balanço, você não sabia. Só se ganhava dinheiro com renda e venda de jogador, praticamente. Até porque os valores eram pequenos. Eram pequenos, não tinha... O jogador não ganhava essa fortuna. Não ganhava essa fortuna, não tinha propaganda na camisa, não tinha publicidade na televisão, não tinha nem receita de TV. Isso começou no final dos anos 70 como iniciativa do Flamengo, do Márcio Braga, que transformou isso aí. E foi muito criticado na época. Então era um outro futebol. Nós não tínhamos muita informação. Hoje a gente sabe tudo, cara. Tudo que acontece, tá? Qualquer um que tem um celular tem informação, porque tá tudo aqui de graça. Você lê tudo, você vê aqui na Jovem Pan, você acompanha em outros espaços. Então o cara que gosta do clube, ele tem condições, qualquer um, de se informar minimamente, se não entender, conversar com um amigo mais esclarecido, tirar uma dúvida. O que é isso aqui, cara? É isso mesmo? Mas o torcedor, ele cai nessa conversa, gente. Não é só do Corinthians, não, é de qualquer time. Qualquer um que aparece um dirigente prometendo coisas. Vamos falar do Fluminense depois, né? Claro. É a mesma coisa, cara. Você tá vendo o Fluminense? No final do ano passado. Não, o Fluminense foi campeão com veteranos e tudo. Vários programas que eu participei aqui, em outros lugares onde eu trabalho. Não, mas o Fluminense com veteranos... Eu falava, essa não é a receita. Isso é exceção, não é a regra. A gente falou sobre isso aqui, eu, Bruno... Essa é a regra, essa não é a regra, é a exceção. Se ganhar uma Copa Libertadores com um time cheio de veteranos, é um negócio totalmente anormal. Não é o padrão. Vai todo mundo fazer igual ao Fluminense? Ninguém fez igual ao Fluminense. Mas o Fluminense fez o quê? Ele fez igual a ele mesmo. Ele aumentou a carga de veteranos. Olha o resultado. Quem viu o jogo ontem, que coisa horrorosa o Fluminense. Que coisa medonha o Fluminense. Não existe, o time não existe mais, gente. Então, assim, são pedras cantadas. Aí você pega vídeo de torcedor do Fluminense, que virou meme agora, né? Achando, não, Renato Augusto, vem aí. Pô, não servia pro Corinthians, gente. Então você vê que é geral isso aí, de qualquer clube, sem exceção. Acho que o torcedor tem que ser um pouco mais astuto, ter um pouquinho mais de malícia e pensar o futebol um pouquinho além. Senão ele cai nessa conversa fiada e aí fica se decepcionando. E as cobranças ontem dos torcedores, embora exageradas, muito agressivas até, com as quais eu não concordo, eu entendo o seguinte... Você prometeu, agora vai cumprir. Né? E não só prometeu, né, Mauro? Ele teve essa relação com o organizado. Teve proximidade. Foi até apoiado pela organizada nas eleições. Apoiado, teve proximidade e prometeu. O tom é inadequado, é agressivo. Não concordo, não posso apoiar uma coisa dessa. Mas a mensagem eu entendo. Se fosse enviada essa mensagem de uma outra forma, eu concordaria 100%. Porque assim, você prometeu, agora cumpre. Você falou que ia trazer jogador. Você falou que a farra... O seu ex-vice falou que a farra acabou. Eu acreditei. Agora eu quero. Ah, mas eu não tenho condição. Por que prometeu? Essa é a situação. Então, a cobrança faz sentido, a maneira, o método, eu acho errado, evidentemente. Eu não queria, meu grande amigo, te perguntar sobre esse assunto, porque eu sei que é um assunto... Porque a gente vai falar aqui de economia. Eu sei que é um assunto... Pode falar de economia. Que mexe com você. Falar de ver o seu Corinthians, ver o lugar onde você é idolatrado. Agronegócio, vamos falar de agro. Eleições americanas. Você vê... O Biden com o Trump ontem... Vamos falar sobre isso, não quero... Eu fico meio constrangido de falar com você sobre o assunto. Agora, tão constrangedor, Vamp, do que a minha pergunta pra você são as imagens da reunião. Porque vazaram. Eles que estão me mandando aqui, porque eu estou olhando aqui. O João tá mandando pra mim um monte de coisa aqui, ó. Gente, vazaram imagens da reunião. Eu não sei se vocês viram, Mauro, Bruno, um trecho da reunião entre o Augusto Melo e os torcedores da organizada, ele foi vazado num vídeo que está circulando nas redes sociais. E aí é patético a forma como o presidente tenta se justificar. Nas imagens, o Augusto Melo, a gente vai mostrar aí as imagens, né, para quem está no YouTube, para quem está na rádio vai escutar. O Augusto Melo pega o celular e mostra
o que seria uma oferta de patrocínio Master do Corinthians. Parece quando você tá devendo ali pra tua patroa, que tu tem que mostrar pra mulher, olha aqui meu celular, ó. Tá aqui, ó, olha só, não tem conversinha nenhuma. Ele não. Ele quer mostrar, olha aqui, ó. Olha o meu patrocinador Master que tá fechado. A imagem é ridícula, a imagem é constrangedora e atrás do presidente a gente pode ver policiais militares e outros dirigentes do clube. Vamos ver esse vídeo e depois, meu amigo velho Vamp, eu te passo a palavra de tudo que você tá achando sobre essa situação. Vamos ver o vídeo que vazou hoje na internet. A parceria tá aqui, acabei de receber a proposta, vou te mostrar aqui a proposta de Master, tá aqui ali. Porra, a gente tá trabalhando em cima disso. Meu, são milhões, não é questão de R$1.000, R$100 mil, é milhões ali. Tá aqui, cara. Porra, tá aqui ali, olha aí, bicho, é tempo, cara. A gente tá fechando, a gente tá sangrando pra buscar patrocínio, cara. São 5 meses de gestão, o que vocês querem que a gente faz? Os caras deixaram um rombo do cara aqui, os caras estão manipulando tudo. A parceria tá aqui. Velho Vamp, é sério, eu não tô brincando não. Aí com todo respeito, parece que a gente tá falando de um clube da Série D do futebol brasileiro. Cara, é a mesa toda de reuniões, só com integrantes da torcida organizada, o presidente... Os conselheiros, pô, são os conselheiros ali. Sim, o presidente ali cercado pela polícia militar e ele mostrando, olha aqui, ó, olha o que eu falei ontem, a proposta do patrocinador Master. Cara, me desculpa, eu acho uma imagem patética. Quero saber você, velho Vamp, e a postura do presidente também, cara. Isso não é postura de presidente, é pra ele sentar lá e falar, ó, eu já falei. Quando aí você esqueceu de ver ali, Tico, boa tarde a todos, você, olha lá, polícia lá. Eu falei. Não. Ele cercado por policiais militares. Olha lá, que coisa linda. É pra quem tá na rádio e não tá vendo as imagens. Gente, assim, é constrangedor, cara. E aí eu te mandei também, tem mais um aí, mandaram os vídeos pra mim aí agora. Tem mais? É, mandaram aí, ó. Eu vou mandar pro Kaique. Vê se Mas, é interessante. Sério mesmo, quando a gente fala que precisa profissionalizar o futebol, esse é o grande exemplo, cara. Olha que bagunça. É toda organizada ali na sala e ele dando satisfação de uma forma amadora. A satisfação dele tem que ser, ó, eu já falei, eu vou tentar organizar o Corinthians, é difícil organizar o clube, mas assim não dá pra se trabalhar, eu preciso ter uma gestão. Cara, ficar mostrando conversinha de celular. Ô, Tico, você lembra que a gente fez, foi você que entrevistou ele, foi no Rei da Resenha? Eu e você, foi. Você lembra que eu perguntei pra ele, eu digo, Augusto, vem cá, você falou que tem uma vida tranquila, tá sendo ameaçado aí, lembra que ele teve as ameaças? Lembro que não podia, que tinha que atender todas as ligações. Por que querer ser presidente do Corinthians, onde você pode comprar um camarote, ser torcedor, já é conselheiro, ir lá ver o jogo, voltar pra casa, não ser chamado de burro, de ladrão, curtir sua família. Aí, não, eu amo o Corinthians, não sei o que, papá. Que eu não vejo assim, Tico, eu falo sempre aqui no programa, se eu der um cheque sem fundo, a minha empresa ficar lá, vai lá pro Serasa, né? E ninguém compra a empresa. Mas os clubes de futebol, os caras entram com dívida de 2 bilhões, 1 bilhão, é uma briga na eleição. Aí você fala, ninguém tem que entrar, só tem que ir na boa. Só tem que ir na boa, no caso assim, quando eu vejo as eleições no Vasco, Botafogo, próprio Corinthians, né? Aquela briga lá, o pessoal carregando, aí não tem 6 meses. Aí tá falando assim, que hoje vai ter reunião dos apoiadores de Augusto, né? Situação na posição, para pedir que ele renuncie. Se não renunciar, pode pedir ao presidente do Conselho, Romeu Tuma, o Tuma, né? O impeachment, 50, 52 votos. Eu não entendo, com 6 meses. Aonde todo mundo espera, não é nessa reunião aí que ele está falando, tem uma dívida aqui, os caras, um bom clube, deu clube. Cadê a auditoria que não sai nunca? Já tem 6 meses, a auditoria que foi feita lá no Flamengo, a mesma empresa, e nada. Esse seria o ponto-chave, para mostrar onde que estavam os erros. Aí parece que quem saiu estava tudo bem e com ele está tudo ruim. Ele aumentou um pouco a dívida, contratações aí. O que foi que ele contratou na gestão dele? Ele trouxe o Mateuzinho, Félix Torres, né, Bruno? Pedro Raul. Sim. Aí tudo parte dele, né? Tudo, Garro. Aniele. Coronado. Então, quer dizer assim, e o pior de tudo, Tico, eu gosto de ver mais a parte de campo. E em campo o time está se deteriorando. Pega o Palmeiras agora na segunda-feira no Clássico, o Corinthians não vence, Palmeiras não sei quantos milhões de anos. Né? O Palmeiras vindo de uma derrota contra o Fortaleza, a gente sabe da competência, o plantel que o Palmeiras tem, a competência do Abel.
né? Conseguiu um empate no Campeonato Paulista, o gol lá do Garro de falta e tal, aquele negócio. Mas aí é o buraco embaixo, é o Campeonato Brasileiro. Você vê, ontem o Vitória já deu um passo grande, já é... Daqui a pouco você fica a 3, 4 jogos para sair da zona de rebaixamento, que são 12 pontos, e não sai. Aí vai até igual o Fluminense. Os caras estão indo ali, daqui a pouco abre... O Fluminense já é 12 pontos. Ele tem 9, né? Ele tem 6. 6. Já está 2 jogos. Tem que ganhar os 2 e ninguém ganhar. E assim sucessivamente. Então, eu estou olhando aí, os caras estão me mandando vídeo, tudo. Eu acho um absurdo essa invasão também. Invadir CT, invadir a presidência do clube, os funcionários tudo com medo. As pessoas se escondendo dentro do banheiro. Funcionários, isso? Lógico, pô. Invasão lá do pessoal, os funcionários, tiazinha que limpa tudo, toma um susto. Pensando que é brincadeira, quando chega os caras, chega a 1000 mesmo. Funcionários entrando dentro do banheiro, se trancando em sala. Foi um auê. Olha isso, ó. Isso é informação do Não teve depredação, nada, mas o que teve de funcionários se escondendo. Ué, teve vidro quebrado no andar do presidente. Chega os caras, chega a torcida organizada, meu irmão. Todo mundo fica com medo. Os caras se escondendo dentro de banheiro, se trancando, dentro de salas. Né? Ó, então essa informação que o Vampeta traz, que só piora a situação, ou seja, foi um clima de tensão total hoje lá no CT, né, do Corinthians, e a Gaviões, né, fez uma nota oficial, Bruno Prado. Antes de ler essa nota oficial, né, da Gaviões da Fiel, é bom, eu vou te passar a palavra, e é bom a gente lembrar, tá? Foi o que o Vamp falou. Hoje deve ter uma reunião da situação, ou seja, quem estava apoiando o Augusto Melo, com a oposição, ou seja, os dois vão se unir para tentar derrubar o Augusto Melo, para fazer o Augusto Melo renunciar. Olha a que ponto chegou o Corinthians. Eu não lembro, eu acho que nem no Vasco do Eurico Miranda, que foi a maior bagunça que eu já vi, esportivamente falando, na minha profissão, né, como jornalista, eu acho que era tão bizarro quanto essa situação do Corinthians hoje. E sobre esse vídeo, Bruno, parece um vídeo amador, né, cara? Parece um clube ali de Série C, Série D. União dos Operários da Vila Maria. Parece União dos Operários, que lá quem manda é o Vampeta. Sim. Aí o Vampeta fica lá na cabeceira. Não, eu não. Aí fica lá o Flávio do futevôlei. Todo mundo aí briga. fica lá o Todo mundo Dado. briga lá, todo mundo ali briga. ao seu lado. E todo mundo briga, faz sal, depois sai pra beber. debatendo, Bruno Prado. A situação do Corinthians ela é muito difícil mesmo. Nos dois lados, né? O Vampeta falou do campo, que o time é fraco, e é uma consequência do que acontece fora de campo. A renúncia ou impeachment de um presidente que, é bom dizer, foi eleito democraticamente dentro das regras das eleições do Corinthians por sócios e conselheiros. Um impeachment, uma renúncia, ela não acontece exatamente porque a gestão é ruim ou porque houve corrupção. Isso aí ainda tem que ser investigado. A gestão é ruim, sim, né? A gestão é uma questão de opinião, na minha opinião, é uma gestão muito ruim. Corrupção é uma coisa que tem que ser investigada. A gente ainda não sabe. Mas um impeachment não acontece por isso. Ele acontece quando você perde a condição política de comandar um clube, ou, no caso, um país, qualquer coisa, né? Um impeachment de um presidente de qualquer entidade, no caso, a gente está falando de um clube de futebol, acontece quando ele não tem mais apoio político. Aí, o motivo oficial você coloca lá depois, mas é porque o cara perdeu o apoio político. E o Augusto, ele está ficando cada vez mais isolado. É difícil ele se manter no poder. Você precisa ter apoio, precisa ter voto. E ele está numa situação muito difícil. O Corinthians já vem num buraco faz tempo. Ele já assumiu numa situação muito difícil, mas ele não demonstra até a menor condição de ser o presidente que vai começar a tirar o Corinthians desse buraco. Você acha possível também o impeachment ainda nesse ano? Sim, acho possível, porque renunciar ele não vai. Depende das circunstâncias aí, né? Se ele vê que ele não tem saída, pode ser. Por enquanto, ele nunca falou sobre isso. Vou dar minha opinião, tá? Eu acho que pelo menos um patrocínio master ele vai querer fechar ali antes de renunciar. Sim, ele tem a caneta na mão, né? Isso ajuda aí, pode anunciar um contrato de televisão, enfim. Mas a situação política dele é muito difícil. Para ele reconstituir uma base política assim, minimamente confortável, ele sabe que já tem uma oposição enorme, isso aí ele já tinha quando ganhou a eleição, mas ele está perdendo apoios de pessoas que estiveram com ele na eleição, né? Então,
A situação dele é muito difícil e quanto mais o time perde, quanto mais o time se afunda na zona de rebaixamento, ele vai perdendo mais apoio. Aí vai perdendo apoio popular, apoio da torcida organizada, e isso acaba influenciando também no apoio político. Então, a situação é bem difícil. E dentro de campo, é um candidataço ao rebaixamento. O time que ganhou um jogo de 12 é muito candidato. Não dá para afirmar que vai cair, porque tem outros candidatos. Mas dá para afirmar que vai brigar até o fim. Isso acho que já está bem claro, né? Que vai brigar até o final para não cair. Bom, pronunciamento da Gaviões da Fiel, hein? Antes da gente falar dessa situação do Gabigol. Na tarde dessa quinta-feira, sócios dos Gaviões foram ao CT Dr. Joaquim Grava para realizar uma conversa olho no olho com os jogadores e comissão técnica para falar do momento do elenco e sobre a importância do clássico contra os Porcos na próxima segunda-feira. Ou seja, o jogo contra o Palmeiras, onde o Palmeiras é favoritíssimo em casa. Porém, ao chegarem no CT, foram informados que os jogadores não estavam treinando e que apenas fizeram uma atividade regenerativa e foram dispensados, deixando a fiel torcida descontente com a suposta folga dada ao elenco nas vésperas do nosso maior clássico. Já no Parque São Jorge, os membros do Gaviões foram até a sala do presidente Augusto Melo, que não se encontrava no local. Porém, acabaram encontrando o diretor administrativo Marcelo Mariano, onde foram exigidas explicações sobre várias notícias envolvendo o seu nome. Minutos depois, o presidente Augusto Melo chegou no local para reafirmar que cumprirá com as promessas feitas em conversas anteriores, com destaque sobre os reforços para o elenco. Olha isso, ele prometeu reforço de novo, gente. Que loucura. Na reunião, foi solicitada uma conversa com Fabinho Soldado para saber mais do planejamento do futebol. Vale destacar que o ato transcorreu sem nenhum tipo de agressão ou atos contrários à lei, inclusive tendo sido acompanhado por policiais militares, que certificaram a idoneidade, não realizando qualquer tipo de prisão. Reiteramos que não apoiamos nenhum tipo de golpe político ou impeachment. Olha aí, ó. A Gaviões. Inclusive, os Gaviões agirão para responsabilizar pessoalmente as pessoas de gestões anteriores que colocaram o clube nessa situação financeira. Deixamos claro que continuaremos nos manifestando enquanto essa situação dentro e fora de campo persistir. O Corinthians é do povo. Essa é a manifestação aí da Gaviões da Fiel. Vampi, não vão apoiar o impeachment não, hein? Porque eles apoiaram o Augusto, né? Eles apoiaram o Augusto, eu também não sei se eles estão do lado do presidente do conselho, né? Que é o Tuma. Mas de fato é que vai ter a reunião hoje, às 15 horas. E a depender da reunião, possa ser que no meio de semana venha ter esse negócio do impeachment aí, né?